Vamos lá, eu aumentei um pouquinho a fonte aqui em ferramentas, opções, formato do editor. Coloquei 16 para ficar um pouco melhor para vocês visualizarem, né? E após as modificações que nós fizemos na nossa macro, ela tem um erro de código, né? Um erro que eu vou explicar já já para vocês. Primeiro vamos então entender como que é a depuração dela. Clica aqui em salvar, vem aqui na sua pasta do Excel, né? Seleciona primeiro o menu, depois seleciona o item do botão. Verifica que está BTN cadastro. Se tiver, vem com o botão direito nele, atribuir macro e seleciona a macro que nós acabamos de criar. Efeito menu topo. Dá OK. Quando eu clicar fora e voltar aqui, eu dei Ctrl Z só para tirar a cor do fundo, tá joia? Para vocês poderem ver. Mas se não quiser, não precisa tirar não. Quando eu clicar em cima desse botão, ele vai gerar um erro aqui no código. Vou mostrar para vocês qual que foi o erro que eu deixei aqui de propósito. Vou clicar em depurar, foi aqui abaixo, ó, justamente na cor. Eu falei que ele vai receber uma cor RGB, mas eu permiti que ele passasse para o objeto um tipo de cor theme color. Então, obviamente, eu não posso fazer isso. Se eu falar que o objeto vai receber uma cor do tema, eu tenho que passar aqui os parâmetros da cor do tema. Então, aqui eu vou trocar esse theme color por RGB, perfeito. Vou salvar e vocês vão ver que agora ele vai conseguir executar ela completa sem dar nenhum erro. Ele chegou a executar ela até aqui. Na hora que chegou aqui, ele parou. Tanto que essa primeira cor no fundo, ele tem que ter colocado. Vamos voltar aqui para a gente visualizar. Ó, perfeito. Ele colocou a cor azul, mas o texto ele não colocou branco porque tinha um erro justamente naquela linha. Então, ele parou. Como eu já corrigi, eu vou clicar novamente. Ó. Cliquei novamente. Opa! Ele não alterou ela aqui, deixa eu verificar. Ele está dando erro aqui, ponto .forecolor, ponto .rgb, é porque provavelmente eu não parei ela. Toda vez que você tiver um erro, você clica aqui ó, em redefinir, ok, e clica em salvar. Beleza, deixa eu verificar aqui novamente. Vou voltar nele e vou clicar. Agora sim, então tem que redefinir lá. Quando eu redefinir, ele executa ela novamente. Ó, fundo azul, texto branco, tudo funcionando perfeitamente. Então, o código está correto. Mas é um código grande e não tem necessidade dele ficar desse tamanho. Por quê? Quando eu uso o it, é porque eu não quero ficar colocando na frente de cada linha isso aqui, ó, selection, ponto, shape, range, ponto, fill. E aí eu vou sempre utilizar aqui só o ponto, como se eu estivesse substituindo por este parâmetro. Como eu só tenho um parâmetro sendo passado, não tem necessidade de eu abrir um it, um bloco, somente para isso. Então, aqui, né, por questão de otimização no código, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele ativando a minha célula, botão cadastro, beleza, ponto select. E aqui eu vou falar o seguinte, né, quando ele der esse active, na verdade, eu nem preciso pedir para ele selecionar, eu posso apagar esse ponto select, em vez do ponto select, eu vou colocar o ponto fill, porque eu quero preenchimento, e eu quero preenchimento de que tipo? Do tipo RGB dessa cor. Então, esse bloco inteiro eu substituir somente, né, por essa linha aqui acima. A mesma coisa eu posso fazer aqui abaixo. Então, eu posso utilizar um Active Shapes e trabalhar esses preenchimentos aqui com ele. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui esse Active Shapes, né, da mesma forma que eu fiz, só que não vai ser um array. Aliás, eu até posso tratar ele como um array mesmo. Até aqui, eu posso tratar da mesma forma. Só que aqui, em vez de colocar o fill, eu vou colocar o text range. Então, aqui eu vou trabalhar com o meu text frame 2, né, para falar que é nele, ponto text range. E aí eu vou colocar esse restante aqui, ó, desse comando aqui no final. Beleza. Ponto fill. Vou colocar isso aqui também, porque eu estou utilizando o RGB, né? Ó. Opa. Ixi. Aí. Ok. Vamos aqui verificar então. Ficou a célula ativa, né, do botão cadastro. Aqui, em vez de fazer um ponto fill, que é um preenchimento aí no fundo, ele vai fazer então um text frame. Vai mexer no texto, na cor do texto aí e vai colocar ela branca. Isso aqui eu posso apagar, não apaguem o end sub, que é o final da instrução. Então, olha como que foi simples, né? Aqui eu tenho somente o comentário da minha macro, para mostrar aí, né, qual é a macro. Então, posso até deixar em uma linha só. É só um comentário, uma anotação, e tudo aquilo foi substituído por isso. Vamos salvar, ok, e vamos verificar se isso realmente está funcionando. Vou clicar em cadastro,
Se ele não mostrou nada, ó, é porque deu certinho, ele não deu nenhum erro. Posso testar da seguinte forma, esse botão ficha meu aqui chama BTN ficha. Se eu trocar aqui, ó, de BTN cadastro para BTN ficha, ele tem que colocar ele azul também. Então, eu posso chamar essa macro em qualquer objeto. Vou salvar, vamos aqui clicar, né, atribuir primeiro ele, é o botão direito, atribuir macro, sempre confere se aqui é o objeto que você está atribuindo de forma correta, seleciona a sua macro, dá OK. Então, quando eu clicar em ficha, ele tem que ficar com fundo azul e o texto branco.